Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista, meu cachorro aqui. Esse é o canto onde eu falo a respeito das coisas da vida, né? Também de espiritismo, porque afinal nós não podemos isolar, né, a doutrina espírita da vida. A gente precisa encarar a doutrina espírita com serenidade, né? Fazer com que ela faça parte da nossa vida. Hoje vai ter sempre um fundo ou uma trilha sonora, porque eu moro num sítio, eu tô num sítio aqui, tá cheio de bicho. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito, antes de eu começar a conversar a respeito, por favor, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Ajuda a gente a continuar esse trabalho. Eu quero conversar com vocês a respeito de uma coisa que está me incomodando muito ultimamente. Vocês notaram que todos os expoentes, todas as figuras mais fascistas estão levantando a bandeira da liberdade? Vocês notaram que todos eles falam muito em liberdade? Falam em defender a liberdade, liberdade de expressão, que a liberdade vale mais do que a vida, né? O ministro da Saúde falou isso. E isso é bastante curioso, porque isso está sendo um movimento orquestrado, um movimento coordenado, todos eles fazendo, artistas, youtubers, políticos desse meio mais fascista, né, possível. E isso eu achei bastante curioso, sabe? Eu achei muito curioso. Como é que eles conseguem essa articulação, né? E as pessoas acabam entrando nessa conversa mole de que, estão defendendo a liberdade e achando que isso é alguma coisa positiva. Porque todas as pessoas, todo ser humano preza a liberdade. Todo ser vivo, inclusive os animais, prezam a liberdade. Então, quando se fala em liberdade, é uma coisa muito, muito sagrada, né? É muito, muito forte. E a tendência é as pessoas acharem que essas pessoas estão falando de uma maneira positiva a respeito da liberdade para todos. Mas não, gente. Eles estão defendendo a liberdade deles. A liberdade de mercado, a liberdade do dinheiro sujo, mal havido deles, porque a maioria deles ou enriqueceu com dinheiro público de uma forma, a gente tem aí vários exemplos, né, de uma forma suja, ou enriqueceu de forma ilícita, né, porque não venham me dizer que esses milionários todos aí da noite pro dia, que essa fascistada toda aí ganhou dinheiro trabalhando, tá? Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, quando a gente percebe esse discurso coordenado, todos falando sobre liberdade, fiquem atentos. Qual é a liberdade, de que liberdade eles estão falando? Eles estão falando de liberdade do dinheiro, não é a liberdade do ser humano, é a liberdade deles, é a liberdade de expressão deles, é a liberdade de defender o indefensável, é a liberdade deles, né? De defender ideologias que exterminam o outro, o diferente, é a liberdade deles. Então, muito cuidado, porque coisas bem tenebrosas estão acontecendo aí. Aquele candidato, aquele juiz fascista, autoritário, parcial, né, que inventou um processo, que mentiu, que levou o reitor Cancelier com aquele processo imundo, né, falso, levou o reitor Cancelier ao suicídio. Esse juiz, que agora concorre à presidência da República, ele fez aquele sinal nazista. Ele fez com a mãozinha murcha dele, com aquela mãozinha autoritária, ele fez. Quando falaram isso na internet que ele havia feito, eu fui procurar meu Deus, será que isso é verdade? E é verdade. Ele estava dando uma entrevista, né, online, e aí, no início da entrevista ou no final da entrevista, não me recordo bem, ele levantou aquela mãozinha dele
sabe? O outro lá, o youtuber, já tinha feito isso, ele fez de novo, gente. Eles querem puxar a corda até o fim, eles querem que a coisa esgarce. Depois que o tecido social esgarça, não tem volta, sabe? Depois que chega a tragédia toda, não tem volta. A gente tá vendo aí, gente, esses bolsonaristas que andam armados, matando pessoas, matando, e depois ainda dizem, eu estava trabalhando, eu matei confundido. Se aquela lei daquele juiz tivesse passado, aquela lei, né, que protegia os militares, os PMs, dizendo que eles mataram no calor da emoção, essas pessoas nem processo não estavam respondendo. Esses que mataram, aquele que matou o vizinho, né? Gente, o que nós estamos vendo é muito trágico. Não caiam nessa conversa mole dessas pessoas que dizem que estão defendendo a liberdade. Eles estão defendendo a liberdade deles, só. Desse pequeno grupo que suga toda a riqueza do país. Esse pequeno grupo que dita as regras mais fascistas, mais horrorosas, né? Que destroem todo o equilíbrio, toda a paz, toda a justiça social de um país. Então, é a liberdade deles. Só isso que eles defendem. Eles não defendem mais nada. Aquela deputada Bia Kicis estava festejando ontem porque passou um PL, que ela estava lá fazendo campanha por esse PL, para liberar as empresas a trazer de volta as mulheres grávidas, né? Que nós estamos ainda numa pandemia, nós vamos ficar nessa pandemia por muito tempo. E muitas empresas poderiam deixar as grávidas fazerem serviços online, no home office, né? Aí agora as empresas vão trazer de volta as grávidas e ela comemorando feliz da vida. Olha a liberdade que ela está defendendo. Ela está defendendo a liberdade da empresa, que já é muito rica, que vai trazer a mulher grávida de volta, normalmente para trabalho insalubre, né? Então, olha, gente, é muita tragédia que a gente está vendo, é muita desgraça que a gente está vendo, e é muito importante que a gente não caia nessas falácias, nessas mentiras contadas diariamente e orquestradamente de uma forma coordenada, que a gente não caia nisso, porque é isso que eles querem. Eles fizeram isso em 2016, derrubaram a presidenta Dilma com mentiras, né? Hoje um ou outro vem lá dizer, eu acho que não era bem isso. Mas já está feita a bosta, já está feito, e nós já caímos na mão do miliciano. Então, depois que está feito, não adianta dizer, não era bem assim. Era bem assim, era bem assim. E é importante que a gente fique atento. Nós temos um ano de eleição agora pela frente e nós precisamos estar muito acordados, muito alertas, muito, sabe, percebendo. Nós precisamos estar com a atenção muito forte, voltada para tudo isso que está acontecendo. Porque o que está acontecendo não é pouco, gente, não é brincadeira. Isso que a gente está vivendo não é pouca coisa. Sabe? Então, um artista fazer defesa de nazismo, de partido nazista, um deputado fazer defesa de partido nazista, um ex-juiz que é candidato à presidência da República fazendo o gestinho nazista, isso tudo tem que dizer alguma coisa para nós, né? Isso tudo tem que dizer uma coisa muito, muito perigosa que tá aí pairando no ar, né? Muito perigosa. E eu sei, eu sou uma pessoa de esquerda, né? Já aviso aí a todos que estão caindo aqui de paraquedas. Eu sou uma pessoa de esquerda porque eu acho que se nós não defendermos o ser humano, o trabalho digno, a justiça social, nós nem temos condições de nos colocarmos como gente, tá? Então, defender dinheiro, defender agora com toda essa desgraça que está acontecendo no país, que toda essa desgraça que está acontecendo em Petrópolis, aquelas pessoas estão sendo destruídas, mastigadas, né? Mastigadas. E se a gente não for defender pessoas, nós vamos defender dinheiro, não tem nexo à vida, não tem sentido nenhum a nossa existência, tá? Então, gente,
alerta. Realmente, hoje eu tô muito abalada, muito triste, né, com o que está acontecendo em Petrópolis. Eu peço agora, nesse final dessa nossa conversa, eu peço que todos e todas tirem um minutinho do seu dia, façam um recolhimento espiritual, porque os desencarnados, os trabalhadores desencarnados estão vivendo um pesadelo lá, porque são centenas de pessoas que morreram de uma forma muito trágica. Então existe uma nuvem de dor pairando naquele local, né? Então pessoas do resgate físico, né, e espiritual estão trabalhando de uma forma sobre-humana. Se a gente puder, um minutinho do nosso dia, façam esse recolhimento, enviem suas boas energias espirituais para lá, para que a gente consiga, né, ajudar mesmo de longe, que aquilo tudo passe, que aquilo tudo, que os sobreviventes consigam se reerguer e que os desencarnados consigam o apoio espiritual, o amparo espiritual, para não entrarem em desespero, né? E era isso, né, gente? Eu acho que, meu Deus, é tanta dor, né? É tanta coisa, é um peso tão grande que a gente precisa, às vezes, se colocar e se dar o tempo necessário, né, para poder digerir tudo isso, para poder suportar tudo isso. Eu peço aos espíritas que porventura estejam me ouvindo, que não façam nenhum comentário dizendo que aquelas pessoas desencarnaram por karma coletivo ou porque estão resgatando coisas de vidas passadas. Isso é desumano, gente. No meio de uma tragédia, isso é desumano. Não façam isso. Respeitem a dor das pessoas, respeitem esse momento tão horrível que todos eles, encarnados e desencarnados, estão passando naquela... E não façam esse tipo de comentário. Nós não sabemos, as coisas são muito mais complexas. Nós não sabemos isso. Os médiuns que ficam falando isso são pessoas extremamente desumanas. São pessoas extremamente, sabe, falta empatia. Falta empatia. Então, por favor, eu peço, controlem-se, não falem essas besteiras, sabe? Respeitem a dor, se recolham, tentem ajudar os trabalhadores desencarnados que estão lá, né? E tentem mandar bons sentimentos, porque é só isso que eles estão precisando. Queridos e queridas, é isso. Fiquem bem. Se porventura ainda estiverem ouvindo e terminando de ouvir, assistir esse vídeo, se gostaram, ou se não gostaram também, não sei como é que tá o YouTube, se coloca lá, eu gostei ou não gostei, comentem, me digam o que vocês acham dessa questão toda e a gente se encontra de novo. Um grande beijo. Cuidem-se.